Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NVCast. Hoje nós vamos falar sobre Natal. E se eu disser para vocês que Jesus não nasceu no dia 25, ou então se eu disser que talvez nós não deveríamos estar entrando no ano de 2024, e sim 2030 ou 2031, porque Jesus poderia ter nascido por volta do ano 6 a.C. Ou então se eu disser que os reis magos provavelmente não eram nem reis e nem eram três, e que eles só foram visitar Jesus quando ele já tinha 2 anos e não na data do nascimento dele, né? Então, para falar sobre essa e outras curiosidades, eu estou aqui com o André, que já é de casa, né? André, seja bem-vindo. E estamos aqui com o Cássio, que ele é professor da IBD, lá da Igreja Batista Nova Vida. Seja bem-vindo, Cássio. Vamos começar falando do básico, né? Por que dia 25 de dezembro? E aí? Jesus nasceu 25 de dezembro? Bom, primeiramente, boa noite, Antônio, André, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, viu? Espero poder contribuir um pouco com esse tema que para nós é de extrema importância, né? Que é o Natal, né? Total. E é uma pergunta boa, né? Jesus nasceu dia 25, né? Quem tem a resposta para essa pergunta? É difícil, né? Então nós não temos nenhum registro. O que a gente tem é a tradição histórica que passou a celebrar o Natal em cima dessa data por conta de algumas coisas que a gente vai falar aqui em mais detalhes, né? Mas o dia 25 ele foi escolhido, se não me engano, por conta de que a igreja queria meio que matar uma outra festividade, né? Acho que é do... O que é Deus Sol? O que era da... Saturnália. Era assim, né? Então, na verdade, acho que a maior motivação foi... a tentativa de conversão em massa aí do pessoal, meio que usando esse artifício de mudar, de ressignificar uma data importante lá na época, né? O Deus Sol, né? Era uma festa do Deus Sol, se não me engano. Uma festa romana e tal. Mas não... tinha o solstício de inverno, que era ali por volta do dia 21 de dezembro, alguma coisa assim. Tinha atividades pagãs. Isso. E aí o pessoal colocou, mas os próprios historiadores falam que era muito pouco provável que Jesus tivesse nascido em dezembro, porque estaria muito frio lá naquela época. Acho que até o pastor Kenji falou isso. Ele falou esses dias aí. Esses dias no sermão dele, né? Provavelmente Jesus teria nascido talvez em agosto ou setembro, né? Isso. Porque os pastores estavam ao ar livre cuidando E também tem a ver com bebês, perto, né? Da Páscoa, aquelas coisas assim, né? Perto da festa dos tabernáculos. Páscoa não. Festa dos tabernáculos. Então tem uma possível data ali que o pessoal fala que Jesus, né, possivelmente nasceu. Mas ninguém, se pode pegar os mais respeitados teólogos aí, ninguém crava data, né? Ninguém crava mês. Né? E acho que o pessoal gosta de cravar a data do retorno de Jesus. Retorno nascimento, eles já erraram vários, né? Retorno tem uma galera aí que tem, né? O pessoal que tá apostando alto aí. Cravar a data do nascimento ninguém crava, né? Ninguém crava. Não. Interessante. E se a gente pensar também num contexto de um império pagão e politeísta, né, diversos deuses a serem adorados e panteões e tudo mais, né, é difícil você rastrear essa origem. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, você até mencionou, do Saturno aí, Saturnália era uma festa que durava dias, né, dedicada ao deus Saturno, né? Alguns dizem que era o deus do trabalho, outros dizem que era o deus da agricultura, nem disso a gente tem registro. A gente repara assim que essa galera da mitologia, um deus ele significa, tem significado para várias coisas. Ele não fica só, determinado, esse aqui é o deus, sei lá, da velocidade, igual aquele outro lá, o Hermes, né? Se eu não me engano, né? Sei lá, dos entregadores. Sim. Ele fica o Hermes é dos entregadores, é do caminhoneiro, é do não sei o quê, é de um monte de coisa. Não é uma coisa assim, bem específica. O pessoal é muito relativista, parece, né? Aquela galera lá. Agora, uma coisa que me assustou, uma notícia que eu li hoje, você sabia que essa festa ela é comemorada ainda hoje? A Saturnália? É mesmo? Numa cidade inglesa chamada Chester com CH. Olha aí. E eles, inclusive, eles leem nessa celebração palavras do próprio imperador romano da época, que se considerava um deus vivo. Sim. O que faz todo o sentido se a gente pensar que era uma cultura muito forte que o pessoal tentou encobertar
usando o cristianismo, Sim. né? Então, assim, é até estranho você falar assim, cara, não teve nenhum hater do negócio, né? Cadê a galera que foi contra essa imposição aí, né, do imperador, né? Então, você imagina que deve ter ainda, né, muitos cultos, assim, paralelos ou coisas do tipo, né? É porque se você pega, assim, o lance do Natal mesmo no sentido do nascimento de Jesus, né? Foi tão emblemático pra gente, e até a gente assumiu, ressignificou, deu tão certo a essa ideia do imperador de usar uma data para trazer o povo para perto do cristianismo, né? Que a gente ofuscou tudo o que poderia ter de externo, né? Ressignificou. Aí, falando assim, uma coisa que a gente não conseguiu ofuscar, pelo contrário, que às vezes ofusca é o comércio. O pessoal usa o dia 25 aí. Mas também não faz diferença nenhuma, na verdade, isso, né? Eu acho que o importante é que nós temos uma data para poder comemorar e lembrar, ter todo esse significado. Não me incomoda, sinceramente, essas tradições até pagãs, né? De árvore, Papai Noel, a gente pode até falar de onde veio tudo isso. Particularmente isso não me incomoda. O que me incomoda é quando o aniversariante é esquecido, quando não lembram o motivo da festa, quando fazem a festa mesmo, né? Exatamente, então, quando ofuscam. Você pega essa parte material, que eu acho que é o que mais tem ofuscado, não só o Natal, né, mas a nossa vida mesmo, né, que é entupida de propaganda para consumir e coisas do tipo, é o que faz o que eu entendo assim do Natal, que é o mais preocupante. De fato, eu acho que é muito até motivo de orgulho para a gente falar que foi uma coisa ressignificada e deu muito certo mesmo. Traz mais as pessoas para, sei lá, até quem não acredita, pesquisar quem foi Cristo, né? Da onde veio dia 25, acho que aproxima. A gente vê diversas matérias na mídia, né? Falando sobre o Natal, quem foi Jesus, a origem do Natal, nasceu dia 25, né? Então a mídia também se aproveita, né, desse espírito natalino para colocar matéria, né? Eu acredito que aproxima mais do que igual o Antônio falou, né? Disso assim, de verdade, eu também não tenho preocupação nenhuma com o pessoal pegou uma festa pagã. Acho que foi um jeito muito até inteligente aí de você levar o evangelho para as pessoas. Se foi proposital no sentido assim de querer ofuscar outras coisas por questões políticas ou sei lá pelo que tenha sido, deu muito certo, né? Até hoje a gente se fala muito disso e é o dia 25, né, que ficou marcadão. Sim, ficou marcado. E falando que não é no dia 25, e também podemos trazer mais uma informação, né, a título de curiosidade, que é aquilo que eu citei no começo, né? Jesus provavelmente não nasceu no ano 1. E sim, provavelmente por volta do ano 6 a.C. Jesus nasceu antes dele. Jesus nasceu antes de Cristo. Era pra gente estar provavelmente ali em 2030. Isso teve uma confusão, né? Porque o Dionísio, né? Dionísio Pequeno, lá no, acho que se não me engano, do século VI, foi o historiador que a igreja contratou, escolheu para tentar identificar quando exatamente Jesus teria nascido. Então, antes do século VI, quando, não tinha ainda dividido esse calendário, né? Então o pessoal foi, poxa, quando que Jesus realmente nasceu para a gente poder colocar como ano 1, né? E fazer o famoso antes de Cristo e depois de Cristo. Aí ele chegou lá os cálculos e deu ali quando seria aproximadamente o ano. Começou a contagem. O problema é que muito tempo depois, outros historiadores revisaram os dados e acharam... Tava errado! Acharam lá que Herodes teria morrido 2 anos antes. Então, como é que Herodes teria morrido 2 anos, ou não, 4 anos, teria morrido 4 anos antes de Cristo? Isso. Aí tem aquela história, né? Quando Herodes mandou matar de 2 anos para baixo, então provavelmente Jesus já tinha por volta de 2 anos. Sim. Aí então você soma e faz essa conta para trás, então provavelmente Jesus teria nascido por volta de 6 anos de Cristo. Só que aí já era tarde para mudar todo o calendário, para mandar imprimir de novo todo esse monte de calendário que a gente guarda as folhinhas lá na lousa. Então, a gente falando na popularização que aconteceu nesse dia 25 do nascimento e tal, aí os caras pensam assim, olha a treta que vai dar isso aí se a gente levantar essa bola. Deixa pra lá, é mais significativo mesmo, assim, ficou mais simbólico. E até bom, né? Acho que o mais difícil é aceitar o novo calendário, né? A partir do momento que ele foi aceito, como é que você vai mudar isso? Criou raízes.
Vixe. Então era pra gente estar mais ou menos entrar em 2030, 2031, por aí. Era pra gente estar entrando, né? E não 2024. O pessoal já erra agora, né? Nas datas aí pra volta de Jesus. Mas acho que você tocou num ponto-chave aí, André, porque é uma oportunidade que a gente tem mesmo de compartilhar o significado do Natal, né? Por que a gente comemora essa data, né? O fato é que existe ainda muita discussão hoje se deve ou não ser comemorado, né? O dia 25. Existem denominações que não comemoram. Sim. Eles acham que não é simplesmente a ressignificação da data, né? Mas que, como era celebrado lá para os deuses pagãos, Deus Sol e seja lá o que for, que essa data não deve ser comemorada. Aí a gente entra num texto muito... Inclusive, isso foi um ponto levantado até pela reforma, né? Sim, pela reforma. Teve muitas festas, né? Muitas outras festas, aí que o Natal é a mais emblemática, assim. Mas você vê, entra no texto de Romanos, que eu estava lendo hoje a respeito disso, a respeito das pessoas que, sei lá, comemoram as coisas e as outras que acham que não devem comemorar, as que fazem alguma coisa específica e outros acham que não devem fazer. E parece que as pessoas colocam muito na nossa fé, ou no estilo de vida de ser cristão, coisas que são secundárias, né? Igual o fato de a gente comemorar o Natal ou não, né? É muito secundário na teoria, se você for ver, porque na prática mesmo o mais importante é o quê? É o aniversariante, é aquela pessoa que está sendo ali, digamos assim, levantada, e também a questão do quê? Dentro da nossa fé, o importante é a salvação mesmo, né? Nós somos chamados para a liberdade. Mas é uma oportunidade, né, de você acabar pregando, de certa forma, o evangelho, claro. Porque eu conheço, acho que se bobear, todos os ateus aí comemoram o Natal também. Eles ressignificam de novo, né? É uma reunião familiar. Sim. É uma época de perdoar, de tal. Mas a verdade é que nós temos uma data para poder lembrar as pessoas. Inclusive, né? Assim, contando com a Páscoa, né? Que a gente tem o cristão, a Páscoa é mais importante, né? Assim, a gente sente que a Páscoa tem um significado maior. Mas o Natal e a Páscoa são, assim, exclusivamente... Não, a Páscoa tem o fundo judaico, né? Por conta né? Tem uma origem histórico judaico. Mas, por exemplo, o Natal é cristão total. Totalmente. É cristão total. Então, assim, eu acho que é uma bobeira a gente ficar levantando questões, assim... Eu acho que o importante é falar o que ele estava falando. Pô... não vamos deixar ofuscar o aniversariante, né? Sim. Vamos relembrar, falar a respeito da importância de Cristo nascer também nos nossos corações a cada dia. E normalmente a gente pensa em nascimento, né? Sim. A gente está falando de nascimento de Cristo. Mas eu acho que a gente pensa pouco, por exemplo, da questão da encarnação. Boa. Né? Celebrar o Natal é celebrar a encarnação, dizer Deus nos visitou. Deus nos visitou, exatamente. Ele assumiu a nossa forma humana e veio, né? É o que foi profetizado, é o tal do Emanuel, é o Deus conosco, né? É porque senão a gente fica meio com aquela impressão de vamos bater palma para o aniversariante, aniversário, vamos assoprar a velhinha aqui. Para aquele que não é cristão, muitos acreditam na figura do Jesus histórico, consideram ele como teria sido um grande profeta, uma pessoa que deu ensinamentos muito importantes. Muitas pessoas até aceitam isso, mas para nós tem um significado muito maior, porque Jesus não é apenas alguém que veio falar sobre amor ao próximo, ele é o próprio Deus encarnado. Então, Jesus nasceu, mas o Cristo já é antes antes da fundação da fundação, né? Na verdade, ele encarnou, mas Jesus já estava, né, como nós cristãos acreditamos, né, como diz lá em João, né, desde antes da fundação do mundo. Nós tínhamos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde lá. Desde antes, né? Mas o Cássio levantou essa bola aí, perfeito, né? É o próprio Deus, porque a gente crê que Jesus é Deus, totalmente homem, a gente crê que ele é Deus, que veio aqui entre nós. A matemática dele não bate, né? Porque é 100% Deus e 100% homem, né? Completamente. E é interessante que domingo eu estava dando aula, a gente estava fazendo aula estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, e ali tem a profecia que Deus manda Ezequiel dizer para o povo lá na época a respeito dos pastores que eram infiéis. Então tem uma palavra de juízo sobre aqueles pastores infiéis. E aí ele faz uma promessa: eu mesmo apacentarei o meu povo.
Eu mesmo, né? Eu mesmo. O próprio Deus está dizendo que vai apacentar o povo dele, só que aí na sequência ele fala que ele vai mandar Davi para apacentar o povo. É claro que ele está falando do Messias, porque Davi já tinha morrido há muito tempo, na época de Ezequiel, né? Sim, porque Jesus é descendente. Então é a de figura messiânica, e são coisas assim, versículos muito próximos. Então Deus está falando que ele mesmo vai apacentar e que Davi vai apacentar. E aí a gente lê as palavras de Jesus em João capítulo 10, que fala justamente que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, porque existe também essa discussão, será que Jesus mesmo falava que ele era divino? Oxe, Falava que ele era muito. Deus. No Evangelho de João a gente tem todo o registro. A impressão que eu tenho é que Jesus falava de ser o Messias, de ser Deus, ele assumia isso mais próximo pros apóstolos em si, né? Parece que quando vinham os mestres da lei, ele meio que fazia algum jogo de palavras ali, deixava aquilo meio que... Provocava, fazia as pessoas pensar. Antes que Abraão nascesse, mas eu em sou, João, né? Nossa, pesado. Mas em João, João é muito explícito. Para provar mesmo assim a divindade. Mas é interessante que se você pega, né, os discípulos ali antes, né? Antes de depois se tornarem os apóstolos. Tinha uns 12, né? Mas tinham mais discípulos também. Tinha bem mais, né? Mas se você pega assim aquela galera para seguir um simples guru, assim, né? Pensa hoje, assim, a gente, né? Quando a gente pega alguém que a gente admira, ainda assim a gente sempre fica com um pouco aquele pezinho atrás, né? Sim. Mas se você chega ali, uma pessoa, né? Vamos falar assim de Jesus como uma pessoa, e vai te mostrando evidências claras, né? E com certeza no íntimo, falando ali com eles coisas que dê a entender claramente que ele é o próprio Deus, o ímpeto de seguir, o ímpeto de morrer por essa pessoa, de fazer tudo de largar tudo para andar com essa pessoa. Né? Paulo, eu li esses dias ali, estava fazendo a minha leitura e li lá na carta aos Gálatas, né, quando ele cita ali também, nos Atos dos Apóstolos, ele estava escrevendo, né, mas nos Atos dos Apóstolos tem ele sendo açoitado, sendo perseguido. Depois lá na carta de Filipenses ele volta as coisas que me aconteceram, citando as cartas anteriores. Ele foi açoitado várias vezes, foi perseguido, e ele nas cartas dele ele narra que aquilo para ele é como se fosse um privilégio, né, tá sendo perseguido, coisa parecida com que pelo fato de ser Jesus. Então quer dizer, ele chama de leves e momentâneas tribulações. Ninguém passaria isso por um guru, por um coach, né? Com certeza. Eles tinham plena certeza de que era o Messias, realmente. Mas assim, voltando um pouquinho lá para a história lá do Natal, do Nascimento, senão a gente vai embora e vai ficar falando agora, vai até o Apocalipse. Mas assim, por exemplo, vou falar dos Reis Magos, né? A tradição cristã, ela traz muita informação interessante, mas também traz informação que a gente não sabe da onde veio essa história. Na tradição cristã, os Reis Magos eram 3, tem até nome, né? Baltazar, não sei o quê. Belchior, Gaspar. Isso, eles tinham até nome. Mas quando você vai ler o relato, você vê que, primeiro, a Bíblia não fala que eles eram reis, eles eram magos. E eles vieram por conta do céu, então provavelmente deviam ser astrólogos, alguma coisa assim. Sim. Não fala que eram 3, acredito que as pessoas supõem, porque eles trouxeram 3 tipos de presentes. Sim, mas supõe-se. Poderiam ter vindo com uma comitiva com 200 pessoas, ou poderiam ter sido 2 também. Não sabemos que é mais de um, mas da onde veio essa ideia de que eram 3, que eram reis? E tem isso também, né? Tem aquele fato de que as pessoas acham que a narrativa foi toda linear, né? Dá a impressão que na mesma noite Jesus nasceu, chegou os pastores, depois chegou os reis, e os magos, e na realidade, quando a gente vai estudar mais a fundo, dá pra gente perceber que provavelmente os magos foram visitar Jesus já quando ele tinha 2 anos de idade, ele já era velho, provavelmente lá na casa dele. Talvez em Nazaré, não sei. E aí, de onde veio isso? Qual a opinião de vocês? Quantos eram os magos? Eram reis? E aí? Eu vou na linha de que foi assim, muito, muito por conta dessas coisas que o Martinho Lutero fez o que fez, né? A tradição, ela vem com uma força, e ela sempre teve uma força grande de criar coisas assim que... na nossa linguagem de hoje é tipo umas fanfic, né? Umas fanfic, né? Então, assim, é bem complicado, né? Foi um bispo, né? Eu não lembro o nome dele agora que redigiu isso e colocou nome, né? E
nos magos e tal. Então, assim, aí criou-se essa imensa tradição, né? E tem lugar que o pessoal, inclusive, né, se eu não me engano, é 6 de janeiro, tem essa data aí que eles comemoram esse dia aí, que os magos entregaram... Dia de Reis, né? Tipo, dia de Reis, que Dia os de magos Reis. entregaram os presentes e tal. Então, assim, mas é a força da tradição. Chegou até a gente porque a tradição é muito forte, né? Infelizmente, para coisas assim que não são tão importantes, né? A gente fala isso, né, com todo amor, né, carinho, assim, no sentido de que a gente ama os nossos irmãos, né, católicos, né? Mas essa parte da tradição da igreja é muito forte e por isso nós somos reformados, né? Porque a gente não aceita tantas coisas. Assim. A reforma, ela trouxe de volta justamente a centralidade da palavra, né? Sim, então, a palavra é mais importante. o texto nos limita. Como evangélicos ou como protestantes, a gente também não pode ficar inferindo coisa, né? Que não tá querendo inventar a roda. Que não está documentada, né? Porque o nosso documento é esse, né? A nossa prova histórica de que tudo aconteceu é o que está escrito ali. Ou não, né? Ou não. Ou não. E aí a gente vê justamente na Igreja Católica a tradição que, na verdade, ela tem um peso meio que equivalente com a Escritura. E num determinado momento a tradição ela até passa em importância à escritura, ou seja, o fiel ele tem que ser mais orientado até pela própria tradição do que pela palavra. Né? A treta maior do que é mais que Agostinho de Hipona. Agostinho, ele é um dos teólogos que eu mais gosto de ler, assim, as coisas dele, mas ele tinha essa questão. A tradição tem mais peso. Tem peso. Tem muito peso. Porque eles defendem que a igreja veio antes da Bíblia, né? Então. A igreja que montou, né, a Bíblia, né, na teoria, né, que organizou, né? Então a tradição tem um peso mais importante, mas a reforma veio com essa proposta da igreja. Então se a tradição se manifestar e dizer, não, realmente foram 3 e foram reis, e foram ninguém questionava. Deu nome desse cara. Meu Deus. Ele deve ter pegado a máquina do tempo, foi lá, entrevistou os Então na época ninguém questionava, né? Hoje a gente fica preso, pelo menos a nossa consciência está presa à escritura, ou seja, o que está fora dali a gente questiona. Exato. Se até o que está na escritura a gente questiona, quanto mais aquilo que está fora, né? Deve questionar. É lícito a gente fazer pergunta para o texto, né? Mas o que a gente vê na Bíblia? A gente vê que eram magos, né? Sim. E os magos eram o quê? Os astrólogos da época, né? Pessoas que estudavam as estrelas no céu, até por isso que eles foram atrás da estrela. Eu acho curiosa essa história, né? Dá a impressão que é uma informação totalmente opcional, desnecessária, que foi incluída ali, né? Mas ela gera muita curiosidade, porque veja esses magos, não sei quantos eram, se eram 3, 10, 20... Enfim, mas eles eram astrólogos do Oriente, mas eles tinham um conhecimento muito grande da tradição judaica, porque eles viram a estrela no céu. Como que eles sabiam que aquilo era um sinal de uma profecia bíblica, do cumprimento, do nascimento do Senhor, sendo que não era nem da cultura deles? Mas isso que é importante. A importância daquela narrativa, né, que às vezes pode parecer aleatória, é demonstrar que a palavra de Deus ali, enquanto, né, guardada pelo povo judeu, não estava restrita apenas aos judeus. Ela já tinha uma propagação e tinha outras pessoas que conheciam até a palavra, a profecia, conheciam, né, da vinda eminente do Messias, né? Então, assim, eu acho que a narração é para isso, para demonstrar que não estava, inclusive até talvez para os judeus, né? Para entender que está em Mateus, né? A narração maior é em Mateus, né? Que a gente entende que Mateus é escrito muito para os judeus, né? Então, assim, você, até por conta da genealogia e tal, tem toda essa coisa. Então, você pega o quê? Para demonstrar, ó, tá vendo? Não tá... Por mais que vocês detinham aqui a palavra, o povo escolhido, não estava só aqui não estou limitado a vocês, né? O próprio Deus falando, não estou limitado a vocês, ó, tem toda uma galera aí, inclusive a tradição fala aqui que os reis magos, né, falam que um era persa, então assim, tinha imagina, né, obviamente que eu não estou defendendo a tradição aqui, mas demonstrando que a palavra de Deus não estava fechada no bloco judeu,
que mesmo os judeus tendo as deficiências que a gente lê na Bíblia ali, né? Aquele zelo pela palavra ali e aquele preconceito com até outras nações, mesmo assim a palavra de Deus conseguiu sair dali e outras pessoas de fora viam que tinha um rei eminente para nascer. Quando a gente pensa em alguém que estuda, né, os sinais do céu, a gente está pensando simplesmente na figura do nosso atual astrônomo. E não é, né? O mago do Oriente era uma pessoa que buscava conhecimento e possivelmente, quase com 100% de certeza, sabedoria. Sim. Então, e eles viam isso na os magos espiritualidade procuravam também. sabedoria, inclusive em outros povos. E naquela época não tinha essa divisão do que era o astrônomo pro astrólogo, né? Era Não, meio que a mesma coisa. Eles não Mesma tinham coisa. essa distinção que a gente tem hoje, né? E hoje também a gente tem esse lance, né, de dividir muito a ciência com a espiritualidade. Sim. E não, naquela época a galera buscava o quê? O conhecimento também na espiritualidade. Eles levavam em conta essa parte espiritual também, né? Que hoje a galera acha que é tipo que está tão transcendente assim, né? Antigamente não existia separação entre filosofia e teologia. Olha aí, é verdade. Elas tinham que ser estudadas juntas. Né? Hoje parece que a gente quer dissecar, né, a coisa. Né? Então a teologia você vai falar de Deus é uma coisa, filosofia é o pensamento do homem, antropologia é outra coisa. Né? E se a gente pega a própria escritura hebraica, que tem muita literatura de sabedoria, fala do ser humano como um todo. Não tem como você separar. Né? Então a gente é como ir no médico hoje. Você vai fraturar o teu joelho, você vai no ortopedista e falou, legal, então agora eu vou te direcionar para o ortopedista de joelho, tá? Que não é a minha especialidade. É mais ou menos assim hoje em dia. Não, é exatamente assim. E outro ponto interessante também, né, já que a gente entrou no exemplo da tradição, é que desde criancinha, eu lembro que eu estudei num colégio católico até a 6ª série, né? E no Natal o pessoal fazia trabalhos manuais, fazia um presépio, aí tem aquele presépio clássico, né? que tem lá Jesus na manjedoura com os bichinhos. A gente vai entrar lá, né? Mas provavelmente Jesus não nasceu num estábulo. Spoiler! Mas assim, a gente já vai entrar lá. E aí Jesus está ali num estábulo cheio de bichinhos, numa manjedoura, e aí já tá os anjos, né, que anunciaram, já tá ali os reis, magos, 3 com os presentes, já estão os pastores, que geralmente são 3 também, né? Tá todo mundo ali reunido e na realidade a gente tem a sensação de que tudo aconteceu numa noite. Parece que foi assim, nasceu, já chegou um, saiu, entrou outro, foi enchendo. E na realidade, quando a gente vai ler, né, parece que os magos, eles não foram na mesma noite, né? Que você quer comentar aí dessa parada, né? De que levou uns 2 anos aí, provavelmente, para os magos chegarem até lá, né? Sim. Irem visitar Jesus. Eles viram, no caso, a estrela e eles não foram diretamente... É muito claro o texto. Eles não foram diretamente para esse lugar, né? Para esse lugar onde o menino tinha nascido. Eles foram para onde? Para Herodes. Jerusalém. Então aí quando você imagina, os caras não iam errar o caminho, né? Olha lá, é o que a gente estava falando. Eles estavam buscando o quê? A sabedoria. O que os profetas de vocês dizem? Então eles estão buscando esse caminho, né? Eles estão atrás da estrela, mas ao mesmo tempo eles estão buscando essa confirmação. Né? Então aí eles vão lá para Herodes e tal. Aí Herodes fala, não, opa, legal, né, que tá para nascer um rei aí. Opa, peraí, tá vindo um rei aí? Me falam aí que eu quero ir adorar também, se vocês acharem. Na hora, eu tenho certeza que eles já sacaram que mano, esse cara aí tá com más intenções. Mas isso confirma que existia uma profecia a respeito do nascimento do rei dos judeus. Sim. Que foi o que deixou Herodes com o pé atrás, né? Com o pé atrás. O rei, como assim rei dos judeus? Porque Herodes, a gente até comentou no podcast não sei se foi no podcast com o pastor JL, a gente falou a respeito dessa figura de Herodes, que ele tinham vários Herodes depois, né, que morreu, mas era o quê? Era um representante... Os herodianos. Que não eram, na verdade, judeus, mas ele era convertido ao judaísmo, e aí esse cara, que era considerado rei dos judeus, através de Roma que instituiu ele como o rei dos judeus, um cara que não é judeu, mas ele tinha o quê? Ele tinha uma afinidade com o povo judaico, então ele ficou, opa, como assim? Rei dos judeus? Vai nascer um cara. E aí, se você prestar bem atenção no relato,
fala lá o seguinte, que ele fala, não, me mostre aí quando vocês encontrar para que eu ir lá e adorá-lo. E aí depois, quando os magos não voltam, aí Herodes falou assim, agora o que eu vou fazer? Vou mandar matar todas as crianças. De quantos anos? Aí ele fala, de 2 anos para baixo. Aí o relato fala, por quê? Com base no relato de há quanto tempo os magos tinham visto a estrela. Então, quer dizer, provavelmente os magos já estavam talvez há 2 anos visualizando aquele sinal do céu, estudando, vindo atrás. Aí ele falou, bom, se tá aí no céu há uns 2 anos, então essa criança já deve estar com uns 2 anos. Então, de 2 anos para baixo, mata todo mundo. Então, é bem provável que os magos foram visitar Jesus já quando ele já estava maior, né? Não no dia do nascimento, né? Você vê a força da tradição? Você vai no shopping hoje, você vê, né, os presépios, aquela coisa toda. Você vê essa cronologia, tipo... cronologia absurda. Talvez seja uma forma até de resumir, né? A cronologia, né? Tipo, pode ser, até porque ali tem o dia de Reis, né? Separado de Reis, nesse caso. Em janeiro, né? Janeiro, tá ali, então eles acham que foi tipo um mês depois ali. Nem mas isso. Talvez né? uma representação. Talvez uma representação melhor fosse colocar os pastores ali, né? Do que os magos. Né? Então, mas inclusive foi o que você citou no começo, né? Acho que a Saturnália, ou foi você, não sei. A Saturnália tinha 12 dias mais ou menos, né? É por isso que eles contam o dia dos reis pro dia 6. Entendeu? Foi para matar o final da festa também. O começo é a festa e o final. Eles contam porque é um feriado que demorava alguns dias para se celebrar. Então ficava o pagão. Tinha uns dias ali que eles ficavam celebrando. Então o cristão foi e estendeu também, pegou o dia dos reis. Então ficou 12 dias. Entendeu? A melhor maneira de controlar o povo é fazer festa. O brasileiro imagina uma festa que dura, né, um churrascão lá que vai durar uma semana. A galera não sai, esquece todos os problemas. Feriado, né? O próprio carnaval, né? Um feriado estendido, né? O pessoal... Sim, né? O pessoal se acaba, né? Se acaba. Então, com relação também já ao presépio, ainda ao presépio que a gente está falando da tradição, também tem aquela questão de que Jesus teria nascido numa estrebaria, no meio de vários animais ali, e colocado ali na manjedoura, na figura do presépio, tem até os bichinhos e volta. Isso também é uma coisa que a tradição trouxe. Né? Mas a gente estava até falando esses dias, né? Eu mandei um texto para você e você retornou com um site muito legal que você encontrou de exegese bíblica, né? Que a palavra usada, né, para estrebaria, e no caso é cataluma. E eu até anotei aqui, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em Marcos, né, 14:14, que é esse texto, que ele teria ido para essa cataluma. E depois ele aparece de novo em Lucas 2:7 e depois em Lucas 22:11. E a palavra cataluma, ela pode ser traduzida como hospedaria ou aposento. E aí vem aquele texto, a minha mãe foi para Israel, mostraram lá umas informações e tal, eles mostram que, de fato, as casas, elas tinham uma espécie de um aposento ali do lado de fora, que era como se fosse uma parte de hóspedes. Uma sala de estar. Uma sala de estar. As pessoas muito ricas, elas criavam ali um ambiente de uma hospedaria realmente para quem fosse se hospedar na casa delas. Os pobres, em geral, acabavam usando para guardar animais e coisas desse tipo. Então é bem provável que seria algo assim, até porque, se você for ver, José estava voltando para o recenseamento, então ele estava voltando para a cidade de natal dele. Óbvio que provavelmente ele teria familiares ali. Por que ele ia ficar numa hospedaria paga, né, num hotel, sendo que ele tinha familiares? Então é bem provável que ele ficou nessa cataluma, que seria esse aposento, esse né? aposento anexo, vamos dizer assim, à casa dos próprios parentes. E que, de fato, eles usavam para guardar suprimentos, alguns animais, tudo mais, era lá nos fundos ali. Aí, por serem humildes, acabou se usando realmente como berço e toda aquela... A mesma palavra também, né, nessas pesquisas aí, que você mandou, eu fiquei curioso, mas a mesma palavra aparece quando Jesus fala para os discípulos irem preparar o lugar da ceia. Entendeu? Então, o lugar onde eles preparam a ceia também usa essa palavra cataluma.
Então, assim, fica um pouco complicado. É que, assim, tem um tradutor aqui que a gente pode recorrer a ele, ó, né? Às vezes a pessoa pega o texto original, ele tem a liberdade de escolher a palavra que cabe ali, né? Então, escolheram estrebaria, mas é uma estalagem. Poderia ser estalagem, hospedagem, um lugar de, sei lá, sala de estar, um anexo ao, sei lá, né? Não sei. A palavra ela pode ter diversos significados, né? Sim. E às vezes para a tradução da nossa língua existem uma ou duas palavras. Então você, como tradutor, você tem que optar por uma delas. Então e talvez isso não reflita até a intenção do original. Exato. Esse é o ponto. Por isso que existem diversas traduções da Bíblia. Sim, por isso que é importante quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pegar uma boa Bíblia de estudo. Sim, e lá ler o comentário, porque aqueles comentários ajudam bastante a gente. São ricos, né? O que eu percebo assim muito é a nossa confiança demasiada, que foi o que ocorreu, né, graças a Deus pela reforma, né? Apesar de ter uma posição um pouco controversa em relação a isso, não, assim, é óbvio que eu acredito que Deus... Sola a Escritura. Sola a Escritura. Assim, mas a nossa confiança demasiada nas fontes externas. A gente tem que, obviamente, confiar no nosso pastor, né? Mas sempre como um bom pensador, questionar algumas coisas, não seguir as coisas cegamente, né? Hoje a gente, com os recursos da internet, a gente tem, né, a possibilidade, não é também julgar tudo e ser o chatão do rolê, né? Mas, na medida do possível, que foi o que aconteceu na reforma, a gente questionar certas práticas, né? Você vê, olha o poder da tradição. A gente está discutindo aqui uma coisa que a gente acredita que pode ter sido totalmente diferente. A gente vê, você é uma criança nascendo no meio de animal, sabe? Ainda o judeu sendo tão higiênico assim, a gente sabe. O pessoal fala assim, né, que, se ele estava ali num ambiente insalubre, como que os pastores, que eram pessoas de condição, chegaram ali, viram aquela situação, não falaram, vem pra minha casa, vem pra não sei onde, não, eles só aceraram, adoraram, foram embora. Que insensibilidade, o próprio Deus, deles, né, o próprio Deus aqui numa construção insalubre. Mas você imagina que, assim, olha o peso da tradição, né, isso vale para os dias de hoje também. A gente pega, às vezes, a pessoa falando da palavra de Deus, assim, a gente vai, não, é isso mesmo, e tal. Hoje não, a gente tem recurso para questionar. A pessoa que está ali na frente, né, ainda mais na igreja, tem mais que obrigação de ir atrás de comentários, sabe? Ver esses teólogos, o que eles estão dizendo a respeito do assunto. Às vezes, até você questionar a própria tradução. Acho que o Bibo, ele estava fazendo uma pesquisa sobre o livro dele, eu não lembro a palavra exatamente que ele foi no original, porque todas as traduções que tinham aqui não passava o sentido que ele queria dar. Aí ele foi e fez uma tradução de uma coisa meio que inédita, né, daquele texto específico lá. Depois eu acho e mando para vocês. Mas olha a importância de a gente utilizar bem os recursos que a gente tem hoje. Hoje você tem a possibilidade de ir lá no grego original, ver as traduções, né? É óbvio, né, que você não vai ficar na Bíblia toda assim, com essa pegada. Mas o assunto específico pode. Eu acho importante também a gente deixar claro que, assim, tudo isso que a gente está comentando, nossa, Jesus nasceu no dia 25, nossa, Jesus talvez não tenha nascido numa estrebaria num monte de animais, nossa, os magos não eram reis e talvez não eram 3. Olha, gente, isso tudo é totalmente supérfluo, secundário, né? Exatamente. Essas coisas a gente deve ter total liberdade para poder discutir e, assim, a gente respeita a opinião de cada um, não dá nem para bater o martelo certeza, porque tudo isso também era base de posição. A gente simplesmente tenta eliminar aquilo que a tradição colocou sem uma fonte fidedigna. Mas, o que nem dá, né, também, mas, assim, a base da fé, essa sim, deve ser guardada. Sim. O que o Cássio falou muito bem. O texto nos coloca limites. Tem limites. Né? Exato. Por exemplo, você quer ver um ponto interessante, né? Que eu não concordo, mas que a gente vê muito, principalmente para aqueles que são mais adeptos do Jesus histórico e não do Cristo, né? Eles falam que Jesus era palestino, era refugiado, que era negro. Então a gente vê esse tipo de discurso e a gente acaba saindo daquilo que realmente mais importa, né? Por exemplo,
talvez até colocaram essas figuras de reis para dizerem que os reis do mundo estavam adorando o rei para dos reis, tentar né? comprovar uma profecia comprovar. passada, Exato, né? Eu li um texto sobre isso, inclusive. Exato. Mas a gente vê um pouco dessa discussão política e social em cima da figura de Jesus. Querendo se aproveitar da se aproveitar para defender muitas vezes uma causa ou uma visão. E a gente se esquece do principal, que o próprio Deus, né, encarnado na pessoa do seu filho, nasceu da maneira mais humilde, ficou, seja hospedado, ou seja... Sim. Ele poderia ter nascido lá no palácio. O fato ele estava numa manjedoura. Sim, a manjedoura está escrito lá. A manjedoura né? Então, né, abriu mão da sua glória, se humilhando, nascendo, né, da maneira mais humilde, fugindo, realmente eles estavam fugindo, né, da perseguição E olha que coisa Herodes. impressionante, né, se você parar pra pensar. Porque assim, a profecia dizia que o Messias viria de Belém. Aí o pessoal tava todo mundo me olhando pra lá, falando assim, Belém, né, que vai vir alguma coisa boa de Belém, né, Belém, todo mundo esperando vir ali esse Messias. Mas José era de Belém, mas estava morando em Nazaré. Aí o que acontece? Bem ali na hora com a Maria grávida, ia ter que nascer, veio uma lei, todo mundo recenseamento. Tem que ir lá para Belém para recensear. Aí ele vai, quando ele chega lá, vai cumprir. Jesus nasce. Então, quer dizer, dá a impressão que realmente é como se Deus estivesse controlando tudo. Falou, olha, tem que cumprir a profecia está dizendo que é de Belém, então vai ser em Belém. Olha que coisa impressionante, né? Jesus. Deus, ele se utiliza do caos no mundo para cumprir com seus propósitos, né? Isso vale tanto para a tua vida quanto para mim. Então, ele vai cumprir os propósitos dele, né? A gente se apega muito, igual inclusive a gente questionando assim, a tradição e tudo, né? Mas... muitas das coisas que aconteceram assim e acontecem salva pessoas, né? O que a gente está falando a respeito do Natal. É dia 25 e tal. É uma data que a gente tem a possibilidade de uma forma informal e não tão super religiosa assim, falar, vamos agradecer aqui, né? Você está num ambiente, de repente, que não é cristão, mas vamos agradecer aqui, né? E aí você coloca Deus ali na equação. Olha aí, a força da tradição, que a gente às vezes critica tanto, mas também a gente se utiliza dela para evangelizar e tem que se aproveitar mesmo disso para levar o evangelho de todas as formas, né? Igual Paulo disse. Me fiz de louco é necessário uma certa sacralização, né? Que a gente vive numa época contrária, né? A gente quer justamente tirar todo tipo de símbolo, catedral, a gente vê a própria arquitetura moderna, né? Vai acabando deixando com aquelas coisas bonitas. Deixando tudo cinza. Tudo, né? Cinza e quadrado, vira tudo aquele caixote, né? Sim. Então, a gente vive esse processo hoje na pós-modernidade, né? Na época que a gente vive. Se com a religião não é diferente. Não é. Se afastando do sacro, né? Tanto que você pega na própria Faculdade Batista, alguns anos atrás tinha, né, a faculdade de música sacra. Acabou, esse curso caiu. Então, assim, é o quê? Não tem demanda, não né? Tem não demanda. Procura. Não tem demanda. A gente se distanciando mesmo dessa... A pessoa que entrava numa catedral, ela sabia que ela estava entrando num local sagrado. Opa, e o silêncio? Então, essa é a meia-culpa... Essa é a meia-culpa da reforma, que o André fala tanto. Porque a reforma protestante, por um lado, foi excepcional, eu acredito que foi fundamental, porque trouxe a Bíblia para as pessoas lerem. As pessoas não conseguiam nem ler a Bíblia, que não estava traduzida. Primeiro que elas não sabiam nem ler. Segundo que a Bíblia não estava nem traduzida, né? Sim. E terceiro que não chegava para elas. O clero que tinha acesso. O que a igreja falava era verdade e pronto. E aí deturparam muita coisa. É o poder na mão do homem, né? Só que aí vem aquela questão, né? Por um lado é bom que todo mundo teve acesso à escritura, então agora todo mundo pode ir lá comprovar e tudo mais o que realmente está escrito, mas por outro lado, quando você descentralizou isso, aí cria aquela história, o reformado, ele busca a verdade. Então, se você pensa numa coisa e eu discordo de você, eu saio dessa igreja e abro outra. O cara vai falar, abre outra. E aí vai virando
uma salada, não tem uma telefone sem unidade. fio, às vezes. Não tem uma unidade e acaba umas briguinhas bobas, sabe? Entre denominações e tal, né? O própria questão do Natal que a gente vai falando. Você vai ouvir uns posts na internet de pastores falando, mano, caiu matando mesmo, falando assim, não pode, é uma festa pagã, o crente que é crente, olha, crente que é crente, como que a pessoa julga se eu sou crente ou não, porque eu comemoro uma data ou não, né? É exatamente o que Paulo fala em Romanos 14. Eu acredito assim que se nós nos apegarmos ali em Romanos 14 e dermos uma destrinchada no texto, a gente vai ser até cristão melhor, sabe? Que fica o quê? Fica julgando, achando que por a pessoa fazer uma coisa específica, ela já deixa de ser crente. Como se você tivesse o formato exato de como ser crente, sabe? E foi muito que, assim, a parte boa da reforma é que a gente teve acesso. A parte ruim da reforma é que banalizou o processo. Banalizou mesmo, banalizou o templo, sabe? Eu entendo, né? A gente se apega muito naquele texto, né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de... Óbvio, mas existe um lugar onde a gente se reúne para adorar. E esse lugar, em muitos aspectos, foi banalizado, sabe? Uhum. É por isso que eu, particularmente, me sinto mais à vontade uma igreja mais histórica e tradicional. Como, por exemplo, batista, presbiteriana. Então, nessas igrejinhas, nada contra essas igrejas também. Mas a questão é que, assim, tem muita gente que vai, da mesma forma como você tem o texto original, tem várias igrejas, você também tem várias bíblias, várias traduções, e aí você tem interpretações de texto, como, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. A Bíblia do Testemunho de Jeová, e aí as pessoas começam a fazer forks, né? Vai criando outras bíblias. E aí essa liberdade, eu acho importante ter essa liberdade, mas, na minha opinião, eu prezo a liberdade que está centrada no texto o mais fiel e original possível. E a gente sabe que existem traduções, por exemplo, você tem duas excelentes traduções hoje, que eu gosto muito, você tem a Almeida e a NVI. A Almeida é a literal, que é assim, exatamente o que está escrito, e a NVI tem uma liberdade para interpretar o significado, o contexto e o significado que de fato o autor quis dar. Aquela história da qual é a palavra que vai traduzir, essa ou essa. Então a NVI tem a liberdade de falar, essa daqui é a mais adequada, né? A Almeida é literal. Mas às vezes as pessoas pegam aí, vão deturpando, vão mudando o texto, vão inventando história, aí tem pastor que começa a pregar coisas do Arco da Velha e os seguidores vão seguindo, vai virando uma bagunça também, né? Então, nesse ponto é que eu comento a meia culpa, né? Agora, cabe a nós ter um senso crítico mínimo para você ver quem é o pastor que você vai seguir, quem é a igreja que você vai congregar, né? Isso é o mínimo. Nessa questão do Jesus, o Cássio falou algo determinante para a nossa fé, quando a gente olha para o Jesus histórico e deixa a humanidade de Jesus sobressair a sua divindade, essa é uma questão muito assim de... Quando a gente vai vendo as denominações, onde o pessoal comete muitos erros, nas igrejas que são um pouco assim, que o pessoal não tem um afinco com a leitura ou com o estudo, sabe? Com essa questão da teologia e tudo, com essa preocupação. Então você imagina, a gente fala que Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem, tem uma implicação muito grande. Né, na forma como você vai ler a própria Bíblia. Então, quando Jesus estava ali fazendo um milagre, era Jesus Deus ou era Jesus Uaué? Jesus poderia ser tentado sendo Deus? Sabe? Então, assim, são coisas que a gente, né, das igrejas mais históricas, a gente sempre tem os debates, tem os comentários, tem quando você pega e fala da NVI, quando você olha quem está por detrás ali da supervisão da tradução, tava o Luiz Saião. Então, quem é o Luiz Saião? É o biblista. Então, você confia, né, no texto. Então, vem tem um respaldo de pessoas que são mega estudiosas. Isso não tira a nossa obrigação também de estudar, mas de saber que esse cara, ele doou a vida dele para estudar a Bíblia e Deus tem abençoado. Parar com essa bobagem, né, que ainda tem gente que fica falando que a letra mata. Se você ficar estudando, você vai estudar, você vai esfriar. Gente, pelo amor
amor de Deus, né? pelo A contrário. própria Bíblia incentiva o ensino da palavra, que a gente estude, lê as escrituras. Tem que se aprofundar. Primeiro que a letra está relacionada à lei, né? Então, essa questão da letra mata é a lei. Sim. Uhum. É, O que ele porque- quis dizer é a lei mosaica ali, né? Ou a Exato. interpretação literal ali. De fato, eu volto de novo. Tô insistindo nesse texto hoje, hein, gente? Olha lá, Romanos 14 e vê os comentários. Os legalistas, né? Se você pega a Bíblia e se você acredita que o fato de você conhecer mais ou menos vai ou não te levar para o céu, é um problema. Porque quem vai te levar para o céu é a sua fé em Jesus Cristo, né? Nós não temos capacidade, né, por nossa força, até de conhecimento, de alcançar alguma coisa. Mas a letra mata nesse sentido, de eu me tornar uma pessoa legalista. Uma pessoa que tenta cumprir a Os lei requisitos. achando que eu vou cumprir aquilo que está escrito, então eu sou mais santo. Mas coloca um degrau. Na lista de Deus, os meus pontinhos positivos estão acumulando, né? Isso. Então, E achar que o outro faz menos que você, né? e você comentou, né? Romanos, né? O que Paulo fala em Romanos? Fala que é justamente por intermédio da lei que ele percebe que ele não consegue, ele não tem condições humanas de cumprir com toda a lei. Porque se você segue a lei, você tem que cumprir toda a lei, Sim. né? É isso que ele... O Antônio falou uma coisa assim que, sou cristão, aí né, Jesus me salvou, acho que desde os meus 18 anos. Desde antes da fundação do mundo. Respeita. Mas enfim, predestinado. Sou predestinado, é verdade. Mas enfim, essa aí a gente pode fazer um podcast desse, hein? Vamos fazer. Esse vai ter treta, né? Mas assim, quando a gente olha pra... Nossa, perdi o fio da meada agora, hein? Não, você tava falando, vou ajudar. Tadinho, o André tem TDAH, né? A gente tem que ajudar. Você tava falando que desde quando você foi cristão... Boa. Eu lembrei. O Antônio falou uma coisa muito bacana, que eu não havia percebido. Mas, por exemplo, quando a gente vai... Né, você falou a respeito da lei, né, que ela veio para nos mostrar que a gente não tem condições de alcançar alguma coisa. Então tem que ser o próprio Deus vir aqui nos pastorear. Então aí eu lembro que o Antônio me falou uma coisa que me deu um start assim. Quando nós olhamos para a ceia e tem aquele versículo que diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando você se autoexamina, qual é a conclusão que você tem que chegar? Que você não é capaz. Que você não consegue, que tem que ser através de Cristo. E aí você toma a ceia e você faz parte desse corpo, sabe? Que é o corpo de Cristo que nos sara. Então, quando eu me autoexamino, quando eu olho para mim mesmo, eu falo, nossa, por mim eu não tenho condições. Então, eu acredito que a letra vem para isso, para mostrar para a gente que nós não temos condições e precisamos de algo externo, que foi o que aconteceu. Jesus aquilo veio. que a gente... Aleluia. E aquilo que a gente citou, já que você entrou nesse ponto, né? Que a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma. Então coma. Não está dizendo vê se vai comer. Exato, boa. Examina para ver se você tem condições de comer. É claro que a gente está falando de casos de pessoas que se esforçam para viver uma vida minimamente digna e cristã. Sim, isso. Não é o adúltero lá que está adulterando lá e fala, não. eu não vou... Não, o cara assim, ele tá em pecado e ele acha que aquilo não tem nenhum problema, não é isso. A questão é, a função do autoexame, de você se examinar, é você tomar a consciência de que você é indigno, mas que pela graça você é salvo, participa. Isso. Algumas pessoas acreditam que ele faz a análise para ver, deixa eu ver se essa semana tá tudo bem, eu pedi perdão para todo mundo, tá? Então agora eu estou apto como se você tivesse essa a condição. tomar a ceia. Meu amigo, se você acha você já tá que você está apto a tomar por conta própria, você não entendeu nada. Você não entendeu. E tem o contexto de 1 Coríntios, né? Da passagem que Paulo fala a respeito da ceia. O povo estava indo para a igreja um dia de ceia para comer. Pra comer. Sim, comer Para o interesse deles Tem era aquela comer. história. Né? Pessoal com fome. É o crente. É a piadinha do crente, né? Esse povo não bebe, mas come, que é uma beleza.
pessoal tava indo. Por isso que tem, se tiver fome, come em casa. Come em Exato. casa. Porque a galera ia lá pra debulhar, né? Não tinha mais noção do objetivo da ceia, ia pra comer. Sim, né? Em memória de mim, né? Em memória de Jesus, não do seu estômago. Mas enfim, só pra fechar o círculo, né? Isso é uma questão importante pra gente poder ver a importância, né, da gente conseguir analisar e estudar também o que o autor quis dizer ali da escritura, né? Você não pode chegar lá, ler e fazer a interpretação da sua cabeça que você acha que tá certo e começa a pregar isso aí. Por isso que é aquela história, né? A letra não mata não, gente. Até porque, como o Cássio falou, não é nem isso que a palavra quer dizer, né? E na verdade, qual é a maior busca que a gente vê, né, do cristão hoje? Ele quer estar num lugar onde a palavra é fielmente pregada e ensinada. Essa é a maior necessidade. Porque antigamente, a gente estava falando de tradição, né? Por exemplo, a Igreja Católica. Antigamente você tinha a figura do padre, ele era uma autoridade. Sim. O padre era uma autoridade na cidade, junto dos políticos e tudo mais, então você tinha que obedecer o padre. Sim. O representante de Deus na terra. O representante de Deus. Depois infalível, né? Vieram os pastores também, a gente vê muitos pastores também que utilizando, né, se utilizando de determinadas passagens específicas, texto fora de contexto, para querer dominar também, principalmente subjugar a mulher, ser submissas aos vossos maridos, esse tipo de coisa. E é complicado. Então, que nem você falou, hoje essa juventude, eles têm acesso à informação muito fácil. Nós temos a internet, está tudo disponível. Deixa eu ver se o que esse cara está falando bate. Exato. Você vai pro chat GPT, você vai pro Google, é um comando, você vai receber uma lista de coisas para você estudar e validar se aquilo é. Então as pessoas, elas sentem ela fala, não, esse cara, ele não está falando coisa com coisa. Tem uma fala que o pessoal está falando bastante agora, como que é? Eu não vá onde a igreja, onde a igreja, depois eu procuro, mas é mais ou menos assim, quando você vai buscar uma igreja para você congregar, congregue de uma igreja mais próxima de você. Sim. Mas não é mais próxima de você. Mais perto. É mais perto de você, né? Mais perto de você no sentido de estar perto. Qual é a melhor igreja? Aquela que é mais perto de mim? Não, a melhor igreja é aquela que está mais perto da Bíblia. Sim. Então não importa a distância que você vai percorrer às vezes para congregar. O importante é você estar num lugar que é saudável. Sim. Então às vezes você vai assim, vou congregar aqui no meu bairro que tem uma igreja aqui que não importa, todas vocês estão falando de Jesus. Bom, peraí, não é bem assim. Às vezes a doutrina que está sendo pregada ali não vai ser tão saudável assim. Então a melhor igreja é aquela que está mais próxima da sua Bíblia. E eu acho que é importante também, já que seguindo nessa, acrescentar também que é o seguinte: como é que você vai escolher uma igreja para congregar? Você vai escolher uma que é perto de casa, como você falou? Não, esse não deve ser o objetivo principal, o critério principal. Mas não é só isso. Lá toca o louvor que eu gosto. Lá a arquitetura é do jeito que eu gosto bem iluminado, de parede preta. Tem uma salinha de criança top. Tem uma salinha de criança top para deixar meus filhos e tal. Não. Na realidade, eu acho que o centro, né, a cabeça da igreja é o pastor. Sim. Então eu acredito que você tem que começar por aí. Quem é o pastor da igreja? O que ele está ensinando? Exato. Então você é uma ovelha de um pastor. O critério é esse. O critério é quem é o pastor, o que está sendo ensinado. É Bíblia, realmente? Aí você depois vem falar, então essa igreja está ok. Aí você vai ver se vai ter a salinha de criança, se vai ter o horário do culto bate com o seu, etc. Porque não adianta nada você estar numa igreja que você acha maravilhosa, tem um trabalho social incrível, não sei o que lá, e tá pregando heresia lá, por exemplo, de púlpito, né, gente? A gente tá num momento da humanidade, assim, de adaptação, obviamente, né? A gente saiu totalmente fora dos temas aí. Mas, vamos voltar, mas só para concluir. A gente tá num momento de adaptação com essa demanda enorme de informação que a gente tem. A gente tá ali na internet, ouvindo os pastores pregar, e você tem uma gama de pastores pregando, e você ouve aqueles que são mais avivados, outros que são mais do estudo. Então você tem uma gama de pessoas. E às vezes você se esquece que, tem um pastor local lá também, né? Que você precisa avaliar, né? Qual é o tipo de mensagem que esse pastor tá te dando. É importante. Só para concluir esse assunto, que às vezes parece dar a impressão que a gente também quer fugir da questão da lei. Não. A lei, ela é boa e ela é santa, como diz a palavra. A lei não pode ser ignorada.
Mas a gente sabe a nossa carência, né? Por isso que nós temos o Espírito Santo para poder viver uma vida digna da maneira que Deus exige. Sim. Porque senão também passa a impressão de que a gente pode viver de qualquer jeito que a gente quer. E a gente estava falando, por exemplo, daquele texto, né? De Jesus, ou melhor, nós nem falamos desse texto ainda, que é a Anunciação, né? Que o nome dele será Jesus e através dele virá a salvação, né? O texto de Lucas. Então, ele veio para salvar o perdido, ele veio para salvar o pecador. Inclusive para cumprir a lei também. Para cumprir a lei e para que a gente possa viver uma vida digna, buscando, que essa palavra está fora de moda, mas buscando a santificação que agrada a Deus, vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Não é nos afastando da lei, mas é reconhecendo que nós precisamos da ajuda total de Deus para viver da maneira que Ele espera. Porque senão vira libertinagem. Vira libertinagem. Tem que tomar cuidado para que o pecado acabe não sendo algo que você relativiza, exatamente. Exato. Então, pecado é pecado, pronto. Jesus condena o pecado. É os limites da palavra, né? Ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Então, não é por isso. Você sabe que uma coisa está errada, mesmo assim você faz, já virou uma iniquidade aí, já virou um pecado de maior gravidade. Não é diferente. O Espírito Santo convence você que você está errado. Então, cabe a nós, né, se nós realmente focamos em Deus, amamos a Deus, quando nós pecamos, nós nos sentimos mal. Claro. Se você peca e se sente bem com isso, tem uma coisa muito errada aí. E a gente está falando, por exemplo, de uma geração que está buscando, por exemplo, ouvir uma palavra correta. E às vezes ela é condicionada para aquele ambiente que mexe muito com o sentimento da pessoa, né? Boa. E a fé é realmente a gente crer que o Salvador ele veio, né? Esse é o nosso Natal. Ele veio para nos salvar. Sim. O objetivo era esse, isso é uma coisa racional. Fomos convencidos pelo Espírito Santo, amém, glória a Deus por isso. Mas hoje, né, a minha mente está completamente linkada a isso. Não é um sentimento, é racional. Eu sei que Ele me salvou. Né, essa certeza que a gente também não pode deixar de lado, né? Porque a gente vê, por exemplo, essa moda de igrejas, paredes pretas agora, e mexe muito com o louvor, o sentimentalismo. O coach, do bem-estar. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de worship, né? Vocês sabem e tal, porque mexe muito com o sentimento. Ele apela, né? Ele apela para o sentimento, exatamente. O problema não está no worship. A gente já falou até aqui, teve um podcast, procura aí depois. Teve uma treta aqui? Não teve uma treta. A gente chamou umas áreas, a gente tinha um worshipeiro na mesa, uma festa, muito bom podcast, vamos procurar. Mas a questão é que o worship, a adoração, o estilo da música, ele leva à exaltação, não tem nada de errado nisso. O problema está... A progressão, né, da música. Problema está quando você começa a relativizar a experiência com Deus como algo subjetivo, e aí você começa a falar, não, apaga a luz, solta uma fumaça, ele canta, repete bastante, aí você tem uma, será que eu realmente tive uma experiência com Deus? Tá vazio, ou é uma coisa totalmente emocional? É uma coisa totalmente emocional que eu tive aqui. E vira show, né? Vira show. Então, a crítica ao worship, que a gente até comentou, é justamente essa, no sentido de que às vezes você exagera tanto na dose que acaba virando quase que uma questão motivacional, trabalha muito pro emocional e tal, e não necessariamente Jesus está presente. É o centro do culto que a gente está falando aqui, né? Pra gente tentar voltar pro tema. Mas o centro do culto é Jesus. O centro do culto é uma teologia saudável. Aí, às vezes, você pega o centro do culto é a música. É a palavra. O centro do culto é a música. O centro do culto é a oração. Não é, sabe? Assim, é muito importante a gente orar, é muito importante a gente cantar, mas a palavra, ela tem uma força, né? Pelo menos até a volta de Jesus Cristo, ela tem uma força e uma incumbência que os outros ministérios estão ali para fazer com que ela seja, digamos assim, seja toda uma preparação para a palavra. Para o quê? Para a pessoa receber, para você estar com o coração quebrantado para receber a palavra. Então não adianta nada você estar numa igreja que tem um louvor super mega blaster, uma oração, né, do reteté da profecia, e chega na hora da mensagem, é uma mensagem infrutífera que não vai, sem conteúdo nenhum, né? Que não vai causar arrependimento nenhum. Exato, que não vai ter um apelo no final que a pessoa não vai entender ali. Então assim, e por isso que a gente faz parte de igrejas históricas. Né? Voltando para o Natal,
Natal, gente. Fazer um salto duplo corpado agora. E o Papai Noel? Da onde veio esse Papai Noel, né? Também não é bíblico, obviamente, né? Mas qual a opinião de vocês? Você acha que a gente deve falar para os nossos filhos que Papai Noel... Você falava para os seus filhos, caso que Papai Noel existe? Olha, eu não falava, mas qualquer programa de televisão que você liga está falando. Qualquer propaganda, né? A gente vê essa comercialização da imagem mesmo, né, do Papai Noel, criada lá pela Coca-Cola e difundida lá nos anos 1930 para cá, né, que se solidificou, né. Você tem a preocupação de não falar, mas como é que você vai chegar para uma criança de 1 ou 2 anos de idade e falar, tudo isso aí que você está vendo na TV é mentira? Né? Papai não existe, coelhinho da Páscoa também não, e você Exato. vai morrer. Soltar as 3 verdades da vida. A criança traumatiza já de uma vez. E pior, é uma coisa condicional, né? Se você for uma boa criança, você ganha um presente lá no final do ano, né? É mais ou menos como a obediência à lei, né? Se você obedecer, você vai ser abençoado, né? Se você desobedecer, você vai ser abençoado. Se você der o seu dízimo, Deus te abençoa. Condicional mesmo, né? E tem pais que também fazem uso disso, né? Opa! Ó, não vai ganhar presente. Papai Noel não vai te dar presente no final do ano. Se aproveita, né? No mau sentido, né? Eu não sei, eu acho que talvez uma boa abordagem, talvez seja uma abordagem mista, não sei, não tenho filhos ainda, mas tô só divagando aqui, mas talvez chegar pra criança e falar, não, Papai Noel existe, um velhinho, sim, ele era o São Nicolau. Exato. Conta a história verdadeira do Papai Noel. Foi lá no século IV, né? Um bispo... Aconteceu isso, conta a história verdadeira do São Nicolau. Ele realmente era isso. Aí fala surgiu, que ele era um cristão. Existiu, ele era um cristão. Papai Noel era cristão. Era cristão, Papai Noel. Esse é o Papai Noel. Aí depois veio aí a tradição, toda a mudança, até chegar a Coca-Cola, que queria implantar o vermelho, inventou esse velhinho e tal. E aí você vai encontrar no shopping aí vários Papais Noéis, né, que na realidade são uma figura ali carismática para te lembrar lá da história, mas Papai Noel existiu sim, morreu e era esse cara aqui, ele era um cristão. Sim, era um cristão. Talvez seja uma abordagem O pastor interessante. Iago faz isso, ele falou a respeito disso num vídeo dele, que ele tem uns filhos pequenininhos, ele ensina inclusive, né, que era um pastor igual o papai. Por quê? Porque eu acho que faz todo sentido, porque... Pregavam a palavra. Ele pregava a palavra, ele usava o quê? Ele era da generosidade. da né? generosidade, ele levava, ele dava presentes para as crianças. Isso, ajudava as né? pessoas. Então ele é uma figura generosa e mais que generosa, é uma figura cristã. Eu acho que o problema do Papai Noel está em desassociar com o cristão. Eu acho que o problema do Natal talvez seja esse. Desassociar a figura do Natal com a cristandade. É uma festa cristã, como diria Simone. Então é Natal, a festa cristã. Então assim, é a festa cristã. Ponto. Então a gente tem que pegar os elementos, né? A gente que cristão, aproveitar esse momento para trazer a cristandade para a mesa, digamos assim, né? Então, a gente faz muito mau uso, no meu ponto de vista. A gente não tem a expertise de Paulo, né? A gente tem que aprender mais com o apóstolo Paulo. Sim. Chegou no aerópago, opa, Deus desconhecido. Quem que é? É o Deus que eu li esses dias esse texto. É o quê? É o que nós temos que fazer. Olha aqui essa festa, a festa cristã, olha aqui, tá, ó, é o comércio. Não, é muito importante trocar presente, mas ó, o Natal é cristão, São Nicolau, o Papai Noel era cristão, sabe? Olha, trazendo Cristo. Tinha até uma história do São Nicolau lá, uma das mais famosas, que parece que tinha umas mulheres que iam ser vendidas, né? Sim, ele deu dote e tal. E por conta que elas não tinham perdido o dote, então ele jogou uns dinheiro pela janela, uns sacos de dinheiro para elas. Elas iam ir para prostituição, né? Porque naquela se tornariam escravas. Escravas, né? Aí, exatamente. Então, assim, quando você vai estudar a história do São Nicolau, né? É uma coisa um cristão muito. A verdade é que relevante, né? a gente quer muito. A gente, né? Falo assim, me incluo também, a gente quer as coisas muito fáceis, parece. A gente tem preguiça de ir lá estudar ou alguma outra coisa mais específica. A gente quer o texto ali já no esquema, né? Ou não só o texto, mas os significados bem rápidos, assim. E a gente tem preguiça, às vezes, de estudar um pouco a história, sabe? O fato é que o São Nicolau, ele virou uma figura proeminente da Igreja Católica, né? E dizem que ele foi até tão importante quanto a figura de Maria para eles. Em determinadas regiões, claro, né?
E aí a gente vê essa mudança, né? Mudança cultural, de como vai mudando a figura e tal. Aí foi associado essa coisa de presentes. Sim. Porque Juntou, ele ajudava, né? ele dava para as crianças por conta da generosidade. E as coisas vão tomando forma, né? Eu vi uma outra associação também do Papai Noel com Odin. Nossa. Essa daí eu não tinha visto. Eu não conheço. Mas pelo que eu vi, ela foi assim mais bem pro final, tipo século XVIII, tá ligado? Tipo assim. E aí eles pegaram o quê? Pegaram as renas, porque eu fui pesquisar o porquê das renas. O que tinha a ver essas renas? Tipo, voadoras ainda. Dá de gelo. Da onde vem essas renas aí? Então tinha a ver com uma questão com Odin lá. Então eles linkaram um monte de coisa, acho que a Coca-Cola fez bem, né, o negócio aí, pegou e inventou um monte de coisa e criou esse ser de diferente aí, né? Hoje ainda o nome é Papai Noel, né, que é o São Nicolau, que todo mundo conhece. Por isso hoje é uma salada, né, você vai fazer uma decoração de Natal, vamos fazer agora um apanhado aqui da nossa decoração natalina. Você vai ali no shopping, aí você vai começar vai julgar agora as decorações de Natal. Aí nós temos lá o presépio, que a gente já falou, tava todo mundo junto ali, tem mago com o rei, com a coroa, pastor com o bicho, aí todo mundo junto, a estrelinha lá em cima e tudo mais, anjinho. Aí você tem a árvore, que a gente não falou, que também é uma outra tradição também, que acho que não vai dar tempo de falar, mas enfim, tem a árvore que também tem toda uma história por trás. Aí você tem o Papai Noel, que já está de vermelho por causa da Coca-Cola, com as renas por causa do Odin, ou da tradição nórdica. Né? Porque tem um lance do Odin para que ele dava presente para as crianças também. Então aí linkaram com esses negócios aí. Aí você junta a neve, que nós somos um país tropical, aí você coloca neve caindo, um negócio de gelo com uma decoração, uns pisca-pisca. É uma salada, né? Vamos combinar. Então, o mínimo que a gente pode fazer como cristão na noite de Natal, orar, lembrar de Cristo, do real motivo do Natal, para que não passe em branco, né? Que adianta? Eu vi um vídeo esses dias, né? De um pastor falando assim: gente, não faz muito sentido você comemorar o aniversário quando não convidar o aniversariante para festa, né? Então, se você tá comemorando o Natal, então que Jesus esteja presente. Convide ele, né? Então vamos falar de Jesus, vamos ler a história bíblica, vamos relembrar, né, como que foi o nascimento de Jesus, né? Imagina, uma coisa que eu estava lendo há um tempo atrás, uma coisa que eu não me atentei, lendo no texto do nascimento de Jesus, eu fui lá e quando eu li, né, da viagem que José e Maria fizeram, aí eu fui lá no GPT e perguntei qual a distância, né, de... Mais ou menos que eles percorreram, né? Era uma viagem de coisa de 7, 8 dias, cara, com uma mulher grávida prestes a dar luz, porque ela chegou e deu a luz. 150 quilômetros, mais de 150 quilômetros. Imagina você andando, ou mesmo num jumento ou a cavalo. Gente, confortável. Olha que situação que eles passaram. Eu vou daqui ali de carro e já tô com dor nas cadeiras. Exatamente. Então acho que a gente reclama de pouca coisa. Não, a gente precisa resgatar essa história, a história verdadeira do Natal, divulgar, falar com as nossas famílias e aproveitar. E a própria palavra Natal, né, de nascimento. Alguém nasceu, tipo, independente, né? Alguém nasceu. E quem nasceu? Então assim, acho que, né, tem um apelo muito grande para trazer a pessoa de Jesus para o centro da mesa. E não só se ater ao comércio da coisa, né? O que também foi o que aconteceu, eu acredito. Quando você junta todos esses elementos, você abarca um monte de gente, né? E eu acredito que o comércio que teve aí a principal culpa aí. E é o que a gente estava falando no começo, né? A nossa cultura pós-moderna tenta ressignificar isso. Tenta. Então, Natal, legal, é uma data para ser festejada, em família, com amigos, né? Mas não necessariamente Cristo pode ficar fora disso. A gente quer o Natal, a gente quer a data, a gente quer comemorar, data de perdoar, de ser generoso, toca um dinheirinho aqui para você, tudo, mas... Um abraço. E a gente vai deixando, né? A minha Cristo fora do... A minha tia me mandou uma música de vários artistas, assim, não sei se é uma atual, sei lá. Mas ela me mandou vários artistas, aquela coisa, né, que a Globo às vezes faz isso aí, né? Que pega um monte de artistas e canta uma música, né? Final de ano. Final de ano. E aí eu tava esperando, assim,
obviamente, esperando falar alguma coisa de Cristo, né? Sei lá, o menino da manjedoura. Não Não falou nada. Falou de abraço, falou de não sei o que, carinho, papapá. Mano, não falou nada. Transformaram numa festa secular. O nome do feriado, o nome do dia é Natal, cara. Alguém nasceu. Quem que nasceu? Mas né? é por conta disso que a gente está falando, né? Ressignificar a data, exato. E às vezes eles querem fazer isso dentro da nossa própria festa, da nossa própria casa. Exato. Com parentes que não acreditam, falar, Exato. não vem me falar, eu não quero. Né? O meu Natal é isso aqui, estar com a minha família, reunir, ter um bom momento, comer bem. Isso, é. A gente não fica se ressignificando essas festas dessas outras religiões. Quer dizer, a gente já ressignificou lá atrás, né? Mas hoje, pelo menos, a gente não fica... Constantino sim. Mas Constantino sim, mas nós não somos... Assim, a gente não fica, por exemplo, pegando essas outras festividades de outras religiões específicas, né? A gente não fica trazendo... Tem muitas que nós não comemoramos simplesmente. Então, por exemplo, foi instituído a Dia de Exu, né, por conta de todas as religiões de matrizes africanas. O cristão não vai apenas comemorar. Né? Então, assim, mas também a gente não vai chegar lá e vai falar assim, não, vamos agora Paulo. Não é mais, agora é Paulo, dia de Paulo. Não, a gente não, pelo menos não faz mais isso, né? Só o Constantino. Mas, enfim, da mesma forma, eu acho que cabe ali um mínimo respeito, né, por nós cristãos, que nem você falou, dentro da nossa casa, da nossa crença. Cara, esse é o nosso feriado, é o feriado, por mais que não tenha sido no dia 25, não seja desse jeito, mas assim, Jesus nasceu, o Messias encarnou, para nós isso é muito importante. E eu percebo que existe um esforço muito grande, até da mídia, né? O Cássio pode falar melhor sobre isso, em tirar meio que a figura de Jesus do Natal, transformar o Natal numa festa o do Papai Noel. Uma festa simplesmente de reunião da família, do presente, e tal. Eles estão fazendo o Thanksgiving quase. O Thanksgiving. Dentro do Natal, né? Exato. E, bom, o cristão sempre vai ser criticado, independente do que ele faça, né? Seja festa, seja... E o que a gente vê é realmente o politicamente correto hoje, né, na nossa época, né? Então você não pode fazer uma determinada piada, os próprios humoristas estão penando aí, porque não sabe o que pode falar, o que não pode, né? Mas com o cristão tá liberado. Você pode fazer você pode zoar programa, você pode denegrir, você pode fazer o que for. Agora, se você falar de uma pessoa que está um pouquinho fora do peso, né, como eu já vi gente aí da televisão Deve ser cancelado. pedindo desculpas no dia assim, falei da pessoa que era mais gordinha, peço desculpas se alguém se ofendeu e tal. Mas dos cristãos continua liberado, né? Então... eu acredito que a gente tem que pegar, simplesmente assim, ó. O feriado é nosso? É nosso feriado, bicho. Sabe? Levanta Cristo mesmo na mesa. Olha, galera, foi Cristo que nasceu com amor, né? Porque não adianta nada você falar de Cristo sem amor. Eu acho que o papel é nosso hoje mesmo. É o que vocês estão dizendo. Porque antigamente eu gostava, quando chegava essas épocas, Natal, Páscoa, eu sempre gostei de filme bíblico. Na verdade, eu me converti por conta de um filme bíblico chamado A Paixão de Cristo, de 2004. O Mel Gibson tem parcela... Na sua conversão? Na minha conversão. O meu pai na minha conversão. Mas depois eu conto essa história para vocês, porque hoje não vai dar tempo. Mas chegava essas épocas, sempre tinha os filmes bíblicos. Sim, é verdade. Né? A TV fazia questão de colocar. Hoje, nem a Record... Esqueceram de mim. Aqueles tradicionais filmes de... Não, tem um canal na TV paga aí que é só filme de Natal. Mas você não espere ver falar de Cristo em nenhum deles, porque são comédias românticas e tudo mais. Que não tem Jesus. Que não tem Jesus. Jesus não faz parte. Tem decoração, tem árvore de Natal, tem ceia. Tem Papai Noel. Você vai achar tudo, Papai Noel, menos Cristo. Então, a própria Record, a gente nem vê também mais isso, né? Porque ali é tudo uma disputa comercial, né? Que a gente sabe, né? Então, e vai se perdendo. Então, você coloca qualquer coisa no lugar. Eu acredito, como você disse, nós somos tímidos demais, sabe? E não é o problema é você ser arrogante e bronco. Sim. Mas, Jesus ele veio trazer, né, a pregação do amor, ele veio trazer aquela, né, essa unidade, e a gente tem que, um feriado cristão. Jesus morreu por nós, nasceu, né?
já com a missão de morrer, olha aí. Então, assim, você imagina, olha que bonito essa pessoa que veio, né? O próprio Deus que veio ao mundo para nascer, para morrer, né? Que encarnou, esse Deus que encarnou. Olha o amor desse Deus que encarnou aqui, sabe? De falar com amor, mas não ser tão tímido assim. É um feriado cristão, Vamos gente. retomar, reconquistar o Natal cristão. Eu queria ler um texto aqui para vocês, se estiver caminhando para a conclusão, eu não sei. Sim. Estamos até estourados já. Já estourou? Daqui a pouco o Ed expulsa a gente aqui, né, Ed? Vai lá, já faz o Natal aqui. É uma história rapidinha. Não sei nem se eu posso falar do livro. É um livro que eu gosto muito, Mananciais do Deserto, né, da Larry Coleman. Foi uma missionária. E ela e seu marido passaram muitas labutas, né, no exterior e tudo mais. Até tiveram que voltar por conta do estado de saúde do esposo. E eles foram colecionando, assim, né, por meio dos estudos deles, palavras que deram forças para eles no meio da caminhada, né. E do dia 25 de dezembro é óbvio que é do Natal, né. Aí ela conta o seguinte, que há alguns anos foi publicado um curioso cartão de Natal chamado Se Cristo Não Tivesse Vindo, né, e falava de um pastor que adormeceu no seu escritório numa manhã de Natal e ele teve o seguinte sonho. No seu sonho, ele se viu andando pela casa, mas lá não havia presentes no canto da lareira. A lareira que a gente nem falou também, né? Nem árvore de Natal, nem coroas enfeitadas. E não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas com suas torres agudas apontando para o céu. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca, mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Alguém bateu-lhe à porta e um mensageiro pediu-lhe que fosse visitar sua pobre mãe à morte. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso. Chegou àquela casa e disse, eu tenho aqui alguma coisa que a confortará. Abriu a Bíblia procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu que ela terminava em Malaquias. E não havia evangelho, nem promessa de esperança e salvação. E ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma em angústia e desespero. Não muito depois estava do lado de seu esquife dirigindo o ofício fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição gloriosa, nem céu aberto, mas somente cinza, cinza e pó ao pó, e um longo e eterno adeus. O pastor percebeu afinal que ele não tinha vindo, e rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. De repente acordou ao som de um acorde, e um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios ao ouvir em sua igreja ao lado o coro a cantar. Ó, vinde fiéis triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso rei, o Cristo prometido, ó, vinde adoremos o nosso Salvador. Se Cristo não tivesse vindo. Interessante, né? Interessante. É um devocional? Esse é um livro de devocional, né? Esse é um que a gente pode falar um dia, que a gente tem aqui alguns episódios, a gente faz discussões, tipo um clube do livro, né? Sim, a gente lê um livro e faz discussão. Esse livro é muito bom, muito famoso. É bom. É um livro antigo. Legal. Aí tem muita informação. E se Cristo não tivesse vindo? Se Cristo não tivesse vindo, né? Não teria a felicidade do Natal, não teria o consolo na hora da morte... A esperança do porvir. A esperança do porvir, né? Do céu, talvez. E a Bíblia de Cristo terminava em Malaquias, né? Interessante isso também, né? Não tinha, né? Cristo não tinha. Era o Antigo Testamento, né? Só o Antigo Testamento. Ainda bem, né? Que nós nascemos na época da graça, né? Nossa, glória a Deus, né? É um privilégio. Privilégio. Gente, encaminhando para o final... a gente vai sair daqui, provavelmente vocês devem ter percebido que tem 3 barbudos aqui, estão se preparando para trabalhar de Papai Noel nesse final de ano, né? Estamos aí saindo, né? Mas queria ouvir as considerações finais aí de vocês, alguma coisa que a gente não falou, discutiu, vocês querem falar para a gente encerrar? Começando aí pelo convidado aí, o Cássio. Eu acho que é isso que a gente falou agora por último, né? Que a gente tem que tomar essa frente aí e fazer a nossa família, os nossos amigos perceberem que esse é realmente o significado do Natal, que não é somente o nascimento de um bebê especial, de um guru, mas o próprio Deus que encarnou e nos visitou, né? Eu acho que esse ponto é essencial.
Por que ele encarnou e nos visitou? Porque nós precisávamos do auxílio de Deus e da salvação prometida, né? Glória a Então, Deus. eu acho que essa é a mensagem e a gente pode fazer isso com sabedoria e com humildade. Maravilha. E André? O que falar do Natal, né? O Natal primeiro que é um privilégio, né? Ter essa graça aí que nos alcançou. Quando você percebe e reflete sobre o Deus que se esvaziou e andou aqui entre nós, cara, é uma maravilha só, assim, é uma sensação mesmo de que Deus quer se relacionar com a gente. E eu penso sempre no Natal que é uma oportunidade de a gente, com muito amor, falar, né, que Jesus nasceu, mas ele continua ainda nascendo nos corações das pessoas. Aí é uma oportunidade muito grande de a gente falar desse Deus maravilhoso aí que nos alcançou e que tem muitos mais ainda para alcançar, né? E é ele, né? É ele que tomou essa dianteira, né? Exato. Foi ele que veio, né? A gente não tem condições de ir até ele. Então, assim, é maravilhoso, é um privilégio, né? Ter esse conhecimento do Natal, essa perspectiva, ter a mente aberta para isso, é um privilégio. E esse é o gancho que a gente pode pegar, né? Porque na maioria das religiões é que o homem pode fazer por Deus, né? O cristianismo é o que Deus fez pelo homem. É o que Deus fez pelo homem. Maravilha, com essa frase maravilhosa aí, vamos encerrando. Meu apelo é que para que a gente aproveite essa época de festividade, geralmente a nossa família realmente, que nem o Cássio falou, se reúne, tem aquele parente que não é crente, às vezes algum amigo e coisas desse tipo. Esse pode ser realmente um ótimo momento para que a gente possa trazer essa informação do real significado do Natal. Às vezes até essas curiosidades que nós falamos aqui podem servir de gancho, você pode usar na ceia. Uma conversa informal ali, você sabia que os magos não eram reis, provavelmente, ou poderiam até ser, né? Mas enfim, não está escrito isso na Bíblia, e vamos entrando por aí, tentando trazer o real significado. Era para ser 2030. Era para ser 2030, essa é a curiosidade. Aposto que você vai sair daqui que Jesus nasceu antes de Cristo. Mas é isso, gente. Me despeço aqui. Lembrando que esse é o NVCast, o podcast patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida. Entra lá no nosso site. Está procurando uma igreja séria para congregar, com um pastor sério, um pastor que tem um embasamento teológico fantástico, né? Venha conhecer nossa igreja, igrejabatistanovavida.com.br. Lá tem todos os horários de culto, tem toda a programação, não deixe de vir. E vir na EBD também, o Cássio é professor da nossa EBD de domingo de manhã. Tá bom, gente? Estudar um pouquinho sobre a palavra. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.